Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, aos que estão aqui presentes, aos que estarão nos assistindo pela plataforma do YouTube. Hoje nós vamos meditar Filipenses, substituindo a ansiedade pela paz. Encerrando mais uma sequência, em Filipenses, eu gostaria já de convidá-los para a gente abrir as nossas Bíblias no capítulo 4. E vamos ler esses versículos aí que estão aí, que é os 6 e 7, Capítulo 4, Filipenses. Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Já oramos, já podemos iniciar esta ministração sobre um tema que com certeza é um tema que já foi bastante explorado e refletido aqui, que é o tema da ansiedade. Mas vamos ficar na expectativa de que Deus tem algo mais para falar a nossos corações, O grande tema dessa reflexão hoje é justamente a ansiedade que fala e como substituir essa ansiedade pela paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, Essa paz que nós tanto desejamos, a ponto de nada ao nosso redor possa interferir no nosso estado de comunhão com Deus, Ou será que tem coisas que não nos deixam nos concentrarmos em outra coisa, a não ser nessa ansiedade que tanto nos incomoda? Nosso irmão que estava aqui, pediu já para a gente deixar um pouco as preocupações de lado, Então, esse é o tema de hoje. Mas o apóstolo Paulo, nessa carta, ele já vem falando disso já desde o capítulo 1. Mas aqui no capítulo 4, ele vem falar com mais detalhes sobre algumas questões, que envolvem a ansiedade, que estão ao redor da ansiedade. A gente leu os versículos 6 e 7, mas o capítulo 4 inteiro está falando sobre isso. A gente vai perceber, gostaria que vocês acompanhassem comigo, Mas uma coisa Paulo quer nos mostrar hoje sobre esse assunto. Paulo quer nos afirmar que a suficiência em Cristo, olha só, Paulo quer nos afirmar que a suficiência em Cristo, ela deve nos fazer superar todas as nossas preocupações. Preocupações que tiram o nosso sono, tiram a nossa paz. E embora essas preocupações tentem nos roubar a alegria, e a carta de Filipenses fala de alegria, existe uma alegria na suficiência que Cristo nos concede. Mas eu já falei um pouco de ansiedade, agora eu falei de preocupações, Será que são coisas diferentes? São a mesma coisa? Olha só, a maioria dos estudiosos sobre o assunto dizem que não é a mesma coisa, Quando a preocupação é muito acentuada,
sobre questões do futuro, questões que não aconteceram ainda, se essas preocupações chegarem ao ponto, né, de ficarem tanto acentuadas em nossa mente, aí isso passa a ser uma ansiedade. Porque as preocupações são coisas comuns na nossa vida. De vez em quando a gente está preocupado com alguma coisa, é uma coisa que acontece frequentemente, com todos nós. A questão é quanto tempo essa preocupação toma conta da sua mente. De imediato, você já encontrou um caminho, porque quando a preocupação surge, ela está, na verdade, meio que falando conosco para que a gente tome uma decisão acertada. E ao tomar a decisão acertada diante dela, daqui a pouco ela vai desaparecendo da nossa mente. A gente já vai ficando tranquilo, porque você já sabe o que fazer em relação a isso. Quando você não consegue enxergar, é muito comum você associar essa preocupação com o lado mais, o lado que mais nos incomoda. É tudo aquilo de ruim que ela pode trazer, é aquilo que a gente vai lembrar. O lado que ela se resolve naturalmente, como a maioria das nossas preocupações se resolvem, é o lado que a gente menos pensa nele, a gente pensa logo naquilo que é o pior, né? Ah, o meu filho saiu de casa, já deu 10 horas, 11 horas da noite. A mãe em geral pensa no pior, não é verdade? Não vai pensar, não, está tudo bem, né? Daqui a pouco ela está aqui, né? Vai já ligar. Mas em geral, quando a preocupação surge, a gente tende sempre olhar para o pior desfecho. Quando essa preocupação fica muito intensa, ela começa a virar uma ansiedade. Elas afetam nossos sentimentos, nossa forma de pensar, elas afetam a nossa saúde. Eu gostaria de trazer alguns sintomas que têm a ver com preocupações e ansiedade. Sintomas conhecidos nossos, é só para a gente lembrar aqui, para a gente saber se nós estamos falando de coisas que vocês estão entendendo, tá? Por exemplo, alguns sintomas, uma preocupação excessiva, porque o texto está falando de ansiedade, não estáis ansiosos, né, de coisa alguma, diz o versículo 6. Preocupação excessiva, a preocupação surgiu, mas ela não foi embora ainda, ela continua na nossa mente, e o tempo vai passando, ela continua. Sensação de nervosismo, seu sistema nervoso começa a incomodar você. Aceleração do coração. Irmãos, eu me lembro muito bem de uma época que se eu falasse comigo dizendo, numa reunião de várias pessoas numa mesa, eu disse assim, eu vou opinar aqui sobre esse assunto. Na hora que eu pensava que eu ia falar, o meu coração disparava. Até numa reunião pequena, eu não conseguia controlar o meu coração para poder falar. Eu acho que eu tinha em mente que eu podia dizer algo totalmente sem sentido com o assunto que está sendo tratado, sabe? Alguém pegar ele... Os medos que a gente tem, né? Em geral. Ou então, você ser criticado, ou a gente... Várias razões que você tem quando a gente tenta transmitir algo e possa ser julgado pelo outro lado, né? Então, meu coração, ele ia a 1000. Só faltava sair mesmo, irmãos. Eu sentia ele aqui, batendo aqui. Mas é interessante que, em algum momento da minha vida, Deus me curou disso. Mas sabe o que isso acontece com você? É um sintoma de ansiedade, tá? A gente vai já falar sobre coisas que nos ajudam com relação à ansiedade. Mas eu percebi que esse sintoma, ele foi indo embora, quando eu comecei a assumir que eu não deveria falar. Não. Eu ficava dizendo para mim, você não vai falar mais, Eduardo. Você não vai falar, você já pode se acalmar. Você não vai dizer mais nada.
Se você assume que aquilo que você quer tanto fazer, você reconhece que você não deve fazer, parece ser algo como quem desiste, mas não é bem desistir. É você reconhecer que você pode estar bem mesmo se você não fizer isso. Foi quando eu comecei a perceber que o meu coração foi, daqui a pouco, lá na frente, eu me vi falando e percebendo que o meu coração não estava mais. Quando você quer muito uma coisa, às vezes eu penso que Deus quer saber se a gente é capaz de abdicar dela, sabe? De ser aquilo que você possa desapegar plenamente. É justamente aí quando Deus quer nos dar isso. Eu acho que foi assim que Deus me curou, mas vamos chegar mais sobre esse assunto. Outro sintoma, dificuldade para se concentrar. Dificuldade para se concentrar é muitas vezes você quer se concentrar num assunto que está sendo tratado ali, numa sala de aula, por exemplo, mas existem tantas coisas na sua cabeça que você não consegue. Problemas para dormir, cansaço constante. Em casos mais graves, o ataque de pânico, né? Você não consegue ficar nem na presença de pessoas, você tem pânico de pessoas, pânico de estar fora. Mas isso são algumas coisas que estão ao redor dessa pessoa que tem ansiedade. E eu queria falar de algumas coisas que geram ansiedade. Tem coisas bem novas, assim, sabe? Que surgiram mais no mundo contemporâneo, mais recente, né? A gente tinha muitas preocupações básicas, né? Mas não vou falar tanto delas, que são tão comuns. Mas tem algumas bem mais novas, que às vezes estão trazendo ansiedade. Por exemplo, preocupar-se com as substâncias químicas que há nos alimentos no supermercado. A gente agora não sabe o que é que faz bem à saúde, o que não faz, e a gente não sabe o que é que vai comprar, e você leva um tempo para olhar os rótulos dos produtos, né? E a gente já não acredita mais em tanta coisa que se diz na internet, diz que isso é bom, outro diz que não é bom, né? E as opiniões vão mudando, e a gente fica preocupado com essas coisas. O ar-condicionado do carro pode causar câncer. As frutas, nem as frutas mais a gente pode confiar. Elas se contaminam até durante a viagem, até chegar a nossos lares. O efeito dos celulares. Será que as ondas eletromagnéticas de celulares também causam câncer? Aí há toda uma discussão no meio da medicina. A gente pode ter uma ansiedade só em usar o celular. De repente tem alguém que nem sabia disso, e disse: Eduardo, você falou aí, agora eu vou ficar preocupado, né? As sacolas plásticas. Irmãos, teve um dia que eu já fiquei tão angustiado de entrar no supermercado e olhar e saber que todo produto tem uma embalagem. Dificilmente um produto ele é tão... Ninguém compra mais nada a granel, né? Você não compra mais nada, tudo tem embalagem. Quando você pensa que todas aquelas embalagens vão virar lixo, sabe? Às vezes se eu paro para ficar olhando sobre esse prisma, né? Eu fico já angustiado, irmão, sabe? O tanto de lixo que se produz no bairro, numa cidade, num estado, no mundo inteiro, e a maioria desse lixo vai parar no mar, irmão. E a gente não encontrou outra solução para isso. Não é só a sacola plástica que a gente levando os produtos, não. Cada produto tem uma embalagem que vai virar lixo. E tudo isso está contaminando os rios, os animais, e os alimentos já vão vir com parte disso. Diz que quase tudo tem microplástico, que estão nas coisas. Diz que você come um peixe, estão pegando um peixe, pescando, e fazendo um exame para ver o que é que ele tem de microplástico. Aí encontra lá, microplástico no peixe e tal. O que é que nós vamos fazer? As águas acondicionadas em garrafões de plástico. Dizem que isso não é bom, mas todo mundo compra água em garrafão. A poluição do ar, poluição sonora, o aquecimento global, são as preocupações mais recentes.
Talvez quase nenhuma dessas que eu citei esteja lhe incomodando. Que bom. A educação das crianças. Esse é um assunto realmente que nos tempos mais atuais tem nos preocupado muito, né? O que fazer? O que eu posso fazer para agradar o chefe? A ameaça de perder o emprego? São muitas coisas que a gente pode citar, que podem nos preocupar, e levar a gente até um estado mais crítico, que é aquele que você se tranca dentro de casa e não quer sair para lugar nenhum. Eu tenho várias pessoas que eu conheço, de ambiente de trabalho, que todos os meses eles tiram um atestado médico, para ficar trancado dentro de casa. Não tem nada, não tem uma gripe, não tem absolutamente nada, mas tem um medo, é um cansaço, é uma angústia, né? E os médicos estão dando atestados, só em a pessoa. Outro dia uma colega disse que chegou para o médico e disse assim: doutora, eu estou cansado, eu quero um atestado, estou cansado, eu estou muito cansado. A pessoa só dizia isso. Aí o médico disse assim: não, eu acredito, vou lhe dar aqui. Aí deu, atestado. A pessoa chega para o médico e diz que está cansado, e não aguenta mais, né? A gente sabe que o estresse da vida moderna está levando a tudo isso. Ainda tem umas coisas bem mais atuais, irmãos. A inteligência artificial. Já saiu um vídeo bem recente de uma inteligência conversando com uma pessoa e ela enganou a pessoa, tentando colher uma informação, até que a pessoa disse assim: você é um robô? Aí ele disse: não. Uma inteligência artificial respondeu não a essa pergunta. Como quem diz assim, como quem está mentindo, né? E enganou até conseguir a informação que ela queria. Se as inteligências artificiais já estão sendo programadas e sendo capazes de enganar as pessoas, imaginemos o que vem por aí, irmãos. Não só nesses vídeos que a gente sabe aí, que hoje em dia a gente está olhando os vídeos na internet e está, será que é real? Será que é inteligência artificial, né? A gente não sabe. Mas tem muito mais coisas por trás disso, não só nos vídeos. Mas elas já estão agindo desta forma. Hoje mesmo eu vi uma notícia de que muitos bilionários estão comprando terras no local do globo, que é considerado o local melhor para você se proteger de um apocalipse da inteligência artificial. É quando, sabe, vai ter aquela desordem civil, porque a inteligência artificial vai tirar emprego, e as pessoas vão estar sem emprego, sem o provento, e vão estar querendo o quê? Querem destruir o computador, porque a nosso entendimento é dizer, o computador é que está calculando tudo isso. Onde tiver um computador, nós vamos quebrar, né? Espero que a gente não viva na nossa geração tudo isso que eu estou falando, irmãos. Se tiver que acontecer, né? Quem sabe mais na frente, para que a gente esteja mais preparado para lidar com tudo isso. Mas Paulo está dizendo que a gente precisa possuir uma mente segura em Cristo Jesus, para saber lidar com ansiedade, com tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que tira a nossa paz. Diz que Winston Churchill, num determinado momento da sua vida, ele disse que visitou uma pessoa no hospital, e esse homem era idoso, e o idoso no seu leito afirmava que tinha vivido a sua vida inteira sem paz, mas que a maioria das preocupações que ele teve ao longo de toda a sua vida, que fizeram ele viver sem paz, nenhuma delas se concretizou.
Ou seja, você se preocupa que algo pode acontecer e aquela coisa no final não acontece. Mas até lá você ficou sem paz, né? Porque aquilo lhe incomodava, né? Então já existem pesquisas que dizem que mais de 90%, dizem que apenas 8% das nossas preocupações se concretizam, mais de 90%, elas não ocorrem, elas não se concretizam. Só em saber disso, a gente poderia repensar um pouco, por que a gente se preocupa tanto com tantas coisas. Meu filho está chegando tarde em casa, aí todo dia é uma labuta, mais um dia, a pessoa anda para um lado e para o outro, né? O superior pressiona por mais resultado na empresa, o superior quer mais resultado, aí você está dando os seus pulos, a coisa não acontece, e o superior pressionando, né? Todo dia você chega em casa e acha que vai pedir para sair, e a esposa diz, calma homem, vai com calma, tem paciência, né? Coisas que nos incomodam. Mas dizem que todas as preocupações, elas foram classificadas em 3 grupos. Aquelas que são problemas, você tem que resolver. Aquelas que são pressões das pessoas, pessoas lhe pressionam, é o patrão, é o seu cônjuge, é o seu filho, né? É alguém no trânsito, lhe pressionou. E as nossas prioridades. As nossas prioridades trazem muitas preocupações. Essas preocupações, meus, às vezes elas trazem náuseas, dores de cabeça, né? Úlceras, gastrite, né? Coisas que a gente já sabe. Mas tem uma pergunta que a gente precisa fazer sempre com relação a elas. O que eu posso fazer para mudar a situação? Essa é a pergunta básica com relação a esse tema. O que eu posso fazer? Se você perceber que não pode fazer nada, preocupar-se nada mais é que perda de tempo, de energia, de saúde. E principalmente da alegria que poderia você estar usufruindo. Se tivesse com a sua mente segura em Cristo Jesus. Existem várias passagens sobre esse tema, não só essa que a gente acabou de ler, mas aquela, por exemplo, que Jesus falou no Sermão do Monte, que é muito conhecida nossa, no capítulo 6, que ele vai dizer, não se preocupeis com coisa alguma, né? Com o que há de se vestir, com o que há de comer. Jesus falou exatamente sobre isso. Mas Paulo nos traz uma série de recomendações neste capítulo sobre como vencer as preocupações. E olha só, a primeira delas, a gente pode ver já no versículo 1 desse capítulo 4. Algo que a gente nunca pode esquecer. Versículo 1 vai dizer, portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, ele está falando com os filipenses, minha alegria e coroa, sim, amados, que são eles, né? Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Muitas vezes é a lembrança de que a gente precisa permanecer firme no Senhor, que já nos ajuda a vencer essas coisas. Porque muitas vezes a gente pode se dar conta que foram coisas pequenas que nos tiraram da comunhão com o nosso Deus. Coisas pequenas. Pequenas que podem tirar a comunhão daquele que Ele nos deu a salvação, o maior dom que você poderia ter. Algo tão, de preço tão assim, elevado, que a gente não pode alcançar.
E a gente perder a comunhão de coisas tão preciosas, às vezes por coisas tão pequenas. E quando eu falo de coisas pequenas, é quando alguém, por exemplo, vai ao fim das, né, por uma discussão de trânsito, a ponto de matar uma pessoa, né? Aí começou ali, de repente foi uma mudança rápida, você estava bem. Devemos sempre nos lembrar de que precisamos estar firmes no Senhor. Não podemos deixar que nada nos tire essa comunhão. Porque o Senhor nos garantiu, o Senhor diz que nada nos separará do amor de Cristo. Ele listou várias coisas, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem nada em toda a criação, né, poderá tirar o amor de Deus que há em Cristo Jesus. E muitas vezes a gente pode estar coisas grandes que poderiam até a gente pensar que poderiam tirar e não tiram, e aí a gente de repente pode estar integrando uma preciosidade enorme por coisas bem pequenas. Uma discussão em família. Somente uma mente segura em Cristo poderá combater as preocupações. E esse permanecer firme no Senhor, ela traz outras coisas, né? Por exemplo, lembrar sempre que o nosso caminhar, o nosso agir e o nosso reagir, Jesus em todas essas situações, Ele está conosco, todas elas. Ele não falou? Não foi Ele mesmo que disse isso? Ele disse, eu estarei convosco, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está conosco, irmãos. Quando a gente pensar que tem alguma coisa que está tirando a nossa paz, não pode esquecer, Ele pode estar bem pertinho da gente, porque Ele se antecipa, sabia? Antes da gente, porque Ele já sabe até antes o que a gente vai falar para Ele. Até a ansiedade que vem, o Senhor vai saber também antes. Lembrar que Ele vai estar do nosso lado, dizendo, eu já sei antes de você ter sentido. Quem sabe a gente vai sentir esse alento, esse refrescor, né, da presença de Deus. Então, Ele vai estar perto. Nos versículos 2 e 3, nós vamos ver mais coisas. Vamos lá. Olha só o que Paulo percebeu que estava vendo entre os filipenses. Ele disse, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço, que as auxilies, pois juntas, elas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, estava havendo uma discórdia entre Evódia e Sintique. Será que não ocorre discórdia entre nós? Ocorre discórdia entre os ministérios, ocorre de discórdia naquele que planejou e saiu do planejado e alguém não gostou, né? Ocorre discórdias dentro de casa o tempo todo. Mas será que a gente não pode vencer essas coisas sempre, enfrentando abertamente, claramente, sempre? Sempre enfrentar essas coisas é procurar logo a pessoa que está incomodada e se antecipar em pedir o perdão, ainda que você possa pensar que está certo. Peça perdão por algo que você tenha feito e não percebeu. Procure logo a reconciliação. Seja o primeiro. Lembre-se de fazer isso antes de comentar com alguém, antes de dizer, rapaz, irmão Pedro, rapaz, estou que não aguento, irmão Pedro. Não, aí, quem dera o Senhor dê sabedoria para a gente dizer assim, vai lá, rapaz, então com o irmão Pedro, fala com ele. Ao invés de a gente começar a falar para as pessoas, né? Tomar iniciativa, essas coisas são pequenas, irmão, diante daquilo
das brigas espirituais que nos cercam, essas coisas são menores. Então era o que estava acontecendo aqui. Ou seja, as pessoas estavam quase deixando de ficar firmes no Senhor, que era o versículo 1 que foi falado, por conta de não estavam concordando entre si. Ele rogava que elas pensassem concordemente, elas estivessem em concordância e não estavam. Está pedindo alguém para auxiliar, mais uma pessoa para entrar aí entre eles dois, né? A gente se antecipar, pedir ajuda de outras pessoas, porque isso vai ser muito comum entre nós somos falhos, vai sempre acontecer. Precisamos ser aquele que leva reconciliação. Nós somos instrumentos de reconciliação. Temos que apenas lembrar disso, né? Todos nós estamos com o nome no livro da vida. Algo tão grande, né? E há muitas pessoas que ainda nem estão com o seu nome lá. Mas nós já estamos. Há o verso 4, que ele diz assim: alegrai-vos, sempre no Senhor. É quando algo se incomodou, algo está me incomodando. Mas eu me lembro da palavra. A palavra diz para me alegrar no Senhor. Não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo ao redor. É entre eu e o Senhor. Ou seja, existe uma alegria entre mim e o Senhor, que não tem nada a ver com nada que está acontecendo ao meu redor. Então a gente tem que buscar isso. Senhor, dai-me alegria. Tem alguma coisa que está roubando a minha alegria aqui agora, mas Senhor, eu quero alegria, Senhor. A gente tem que lembrar de alegrai-vos. Essa é uma recomendação que ele está dando para quem, gente? Para Evódia e para Síntique. Elas tinham que lembrar disso. Elas estavam mais preocupadas com a discordância entre elas. Mas ele está dizendo: não, alegrem-se no Senhor, porque isso resolverá qualquer discussão entre vocês. É isso que o Paulo está nos dizendo. Alegrai-vos. Mais outra vez digo, alegrai-vos. É buscar a alegria que só vem de Deus, irmãos. E todos esses versículos 1, 2, 3 e 4, está falando tudo de ficarmos firmes no Senhor. Buscar reconciliação, se alegrar na presença de Deus, apesar do que esteja acontecendo. E aí tem mais. E agora vem os versículos 6 e 7, que são os versículos que nós lemos agora no início da ministração, né? E os versículos 6 vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. E aqui ele está dizendo o que fazer. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graças. Então, o texto claramente está pedindo para a gente orar corretamente. Ele não está pedindo só para nós orarmos, está pedindo para a gente orar corretamente. Existe uma maneira de orar que Deus entende mais, e Deus sabe que a gente de fato precisa dele. Quando a gente não ora corretamente, pode ser que Deus esteja dizendo: eu acho que o meu filho não está precisando de mim. Pelas coisas que ele está dizendo, eu acho que não. Orar corretamente é conversar com Deus, mas essa nossa conversa precisa ter oração, súplica e ações de graças. E conversar com Deus não já é uma oração? Conversar com Deus, oração significa já reconhecer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é santo, o quanto não há nada que Ele não possa resolver, lembrar dessas coisas. Quanto mais a gente ora sobre os atributos de Deus, mais a gente vai lembrar de que parece que aquela preocupação que a gente tinha vai começando a ficar menor e menor e menor, daqui a pouco ela fica tão pequena, que a gente já começa a se alegrar na presença de Deus. A nossa oração deve falar para Deus, que a gente reconhece, né?
que dele é o reino, que venha o seu reino, né? A sua santidade. É uma devoção a ele. Exaltá-lo, glorificá-lo, reconhecer que ele é poderoso, ele é grande para superar a pressão das pessoas. A nossa ansiedade é pela pressão das pessoas, é o Senhor que age nas pessoas, é Ele que age. Com relação às prioridades, a gente estabeleceu prioridades. Quando é que nós deixamos a Deus que indicasse para nós as prioridades? Às vezes a gente se apressa, né? Rapaz, surgiu um dinheiro, aí a gente se apressa. Rapaz, acho que eu vou comprar o carro. Mas conversa com a família, com o seu cônjuge, decidam juntos. Será que não é melhor reformar a casa, comprar uns eletrodomésticos que a gente não tem? Para diminuir um pouco as agruras da vida. Não, mas mais um carro. Aí quer convencer todo mundo que o melhor é o carro. Que o carro vai trazer mais alegria, né? Mas depois a gente está lá. Não tem uma máquina de lavar roupa, lavar prato. E a labuta parece que continua dura, né? Será que nós estamos tomando decisões e essas prioridades estão começando a se transformar em ansiedade? A gente tomou a decisão, depois disse, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Para que eu fui fazer aquilo, né? É Deus, ore a Deus sobre as prioridades e o Senhor responde. Nós estamos deixando todas as nossas preocupações nas mãos de Deus? E a súplica é diferente de oração? Lembrando uma coisa sobre a súplica. Muitos dizem que a súplica é uma intensidade na oração, mas não é só isso, irmãos. Porque até parece que a gente vai fazer uma oração mais fervorosa para convencer a Deus, né? Como quem diz assim, eu tenho mérito, né? Mas não é isso. A súplica é você capaz de expressar as suas maiores dores através da oração. É como aquilo que mais lhe incomoda, brota do coração de uma maneira que vai deixar você, sabe? Que a dor daquilo lhe incomoda, se expressa na conversa que você tem com o Senhor. Aquela coisa que é tão sincera que ela brota em sentimentos, ela não é só palavras. É por isso que muitos dizem assim, meu Deus, lembrando, né, dos velhos tempos, o crente gosta de lembrar de velhos tempos, né, diz assim, havia um tempo que a igreja chorava enquanto orava, né? Não é questão da gente estar, sabe, com sentimentos do passado, mas é uma questão da gente lembrar que a súplica é uma expressão sincera de sentimentos, é isso. E ações de graças, já começar a agradecer o que Ele já fez, coisas grandes que Ele já fez e a gente não se lembra. A oração, essa conversa com Deus tem que ter tudo isso. Gente, não há nada tão grande que o Senhor não possa resolver, que não possa nos ajudar. E não há nada tão pequeno que o cuidado de Deus por nós não chame a sua atenção. Alguém está fazendo uma oração tão pequena, rapaz, irmão, rapaz. Mas Deus, Ele é capaz, pelo cuidado que a gente tem, a atender até as coisas pequenas. Pequenininhas, sabe? Porque de fato Deus se agrada de saber que a gente quer conversar com Ele. Então a gente pode orar também por coisas muito pequenas. Tudo isso precisa estar conhecido diante de Deus. A gente falou de uma primeira pergunta, lembra? A primeira pergunta é o que eu posso fazer? Resolve alguma coisa? Se não resolve, só em você ter essa consciência, você já vai começar a melhorar. Mas a segunda pergunta é muito mais forte do que essa. Essa sim, ela vai trazer efeitos grandes. A segunda pergunta é, eu já falei com o Senhor sobre isso? Eu já coloquei nas mãos de Deus?
Às vezes a gente se dá conta que às vezes alguém tem que nos lembrar. Está preocupado, não para de falar, né? É sempre bom ter alguém por perto para dizer assim, menino, já orou a Deus? De repente isso é um choque, sabia? De repente você é capaz de parar e pensar, meu Jesus, eu não falei nem com o Senhor sobre isso. E estou aqui de um lado para o outro correndo, né? Na maioria das vezes a gente não faz nem a primeira pergunta e nem a segunda para nós mesmos, irmãos. Geralmente é isso que acontece. A gente precisa sempre lembrar delas duas. Não posso fazer nada, então preciso me acalmar. E preciso conversar com Deus, conversar com o Senhor. Me ajoelhar e começar a falar com o Senhor, né? E Paulo vai dizer no versículo seguinte, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só que o Senhor está dando uma promessa, né? É muito bom, irmãos, quando a gente expressa todos os sentimentos que a gente tem numa oração, e saiba que geralmente quando isso acontece, a gente tem uma sensação de que o Senhor está nos acolhendo, sabia? Só a gente lembrar que enquanto a gente ora, a gente não está expressando sentimento nenhum, de repente cai aquela primeira lágrima, sabia? Eu disse, meu Deus, faz tempo que eu estou falando para o Senhor, e eu acho que o Senhor não está entendendo o que eu estou falando, palavras e palavras, uma palavra atrás da outra, e o Senhor, né, não está conseguindo entender a nossa oração, porque não está brotando do coração, sabe? E esse texto vai falar mais. E tem algo que a gente pode fazer também, com relação, 3 coisas que a gente precisa fazer, com relação às preocupações e à ansiedade, né? E a primeira coisa que eu falei é permanecer firme do Senhor, né? Essa de a gente sempre andar em harmonia, porque havia muita discussão entre eles. Mas tem uma última coisa importantíssima, é como está a nossa mente, os nossos pensamentos, como é que eles estão? Nossos pensamentos, eles estão cativos diante de Deus, como que ainda voltados para o Senhor? E o verso 8 está falando do mesmo assunto, ele não está no outro tema. O versículo 8 a gente vai ver, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma coisa existe, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. As preocupações estão ocupando o nosso pensamento. A gente precisa fazer uma substituição. E essa substituição fala de quê? De coisas verdadeiras. Precisamos testar as coisas, né? O que é verdadeiro? Às vezes a preocupação pode ser até um engano, coisas que estão nos enganando, né? A gente, peraí, o Senhor não falou isso. O que é respeitável, né? O que é respeitável, em outras versões, diz o que é amável. O amável tem a ver com as amizades, com o amor. São essas coisas que nós precisamos estar envolvidos, né? Tudo que é justo, a gente vai lembrar do que o Senhor fez conosco. Tudo que é puro, irmãos, às vezes é uma palavra tão longe da gente que a gente nem lembra mais da palavra pureza, como se fosse uma coisa, sabe, que é utópico, né? Uma coisa assim, que a gente nem pensa mais. Porque a pureza, lembrar que dos pensamentos puros, é a gente também, é uma maneira de se distanciar da luxúria, da devassidão, da desonestidade. Uma criança, irmãos, é o retrato daquela coisa mais pura que a gente possa imaginar como algo concreto. É uma criança, um bebê.
Aproxime-se de uma criança. Quem sabe ali naquele momento, naquela interação, você vai ver coisas que vão lhe ajudar a fugir dessas coisas que ocupam a nossa mente. Irmãos, eu me sinto tão agraciado, né? Por criaturas pequenininhas chegando na família, né? Os meus netos, né? Aí eu tenho aqueles momentos de interação e aquilo me faz tão bem, me faz lembrar coisas tão assim do céu, sabe? Porque as crianças são assim, né? E a gente gosta de criança, todas as pessoas gostam de crianças fofinhas, né? Pois elas são o retrato da pureza que Deus tanto fala. Isso vai nos ajudar. A gente se esquece das crianças. Jesus teve que repreender os discípulos. Sabe aqueles nossos parentes de antigamente, né? Bora menino, sai daqui, né? No meio dos adultos, né? A gente viveu isso, né? Aí foi o que Jesus fez. Peraí, pessoal, alguém mandou o menino correr. Não, peraí, traga as crianças para mim aqui. Pureza, irmãos. Isso vai nos ajudar a lidar com as preocupações, com a ansiedade. Pureza. Boa fama. Lembrar daquilo que é bom. Quando alguém estiver falando de uma pessoa que não está no nosso meio, não lembra logo das coisas ruins dele, não. O pessoal diz que é bom falar quando não está perto da pessoa, sabe? O mundo ensina assim, não, ninguém fala perto não, a gente fala quando a pessoa não está longe. Eu já ouvi isso essa semana, irmãos, alguém dizer isso. Não fale de mim aqui na minha frente não, mas quando eu sair você fale, ainda diz assim. Que coisa, irmãos. O mundo está desse jeito, né? Então lembrar de boa fama, irmãos. Vamos lembrar das coisas ruins. As coisas ruins é que são as coisas engraçadas, que as pessoas gostam de lembrar, né? A gente vem quando tem que fugir dessas coisas. Muda de assunto, você é o primeiro a mudar de assunto, né? Muda de assunto, a pessoa vai perceber, vai se tocar. Porque às vezes a gente quer ser aquele que vai responder na palavra, né? Exortando o irmão, né? Às vezes a gente conquista mais o irmão mudando de assunto, sabia? Porque às vezes dessa maneira não é muito sábio não. Às vezes a gente começa outra confusão, outra discussão, que tem nada a ver com o assunto, mas vai ser pior. Muda de assunto, o irmão se toca, né? Boa fama, se há alguma virtude, se há louvor, se a gente pode louvar sobre esse assunto, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Tudo isso está falando de preocupações ainda, irmãos. E é importante a gente voltar a ler esse capítulo 4 inteiro. Todo ele está falando do mesmo assunto. E ele vai lembrar de coisas que têm sido ensinadas. Vamos lembrar sempre dos ensinamentos. E Paulo vai falar que ele já tem ensinado isso já há muito. Ele diz, tudo que vocês aprenderam de mim, que receberam, que ouviram, que viram, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Lembre do que nós temos aprendido sobre isso. A gente aprendeu muitas lições aqui nesse capítulo 4. Lembrar sempre de estar firme no Senhor. Lembrar de que as coisas pequenas não devem tirar a nossa concordância, a nossa unidade. A igreja é um corpo em unidade. É uma frase bonita para a gente dizer, quando o irmão está discordando, irmão, a igreja é um corpo em unidade, né? Para a gente se lembrar. E a paz de Deus estará conosco, a paz que a gente pode substituir, tirar toda a ansiedade por essa paz. É o Senhor quem dá, viu? Quando a gente estiver sentindo a paz de Deus, a gente está fazendo tudo isso que o versículo está recomendando a gente fazer. A gente tem que pelo menos experimentar, irmãos. A gente não pode simplesmente dizer assim, não sei, irmão Eduardo, acho que esse negócio, a minha vida está muito ruim, não sei se isso vai resolver. Mas vamos experimentar, o Senhor está convidando a gente a experimentar essas coisas. Experimentemos tudo isso. Perto está o Senhor, versículo 5, perto está o Senhor. É aquilo que eu falei, sabe, o Senhor vai perceber a ansiedade, Ele já vai ser o primeiro a chegar, perto está o Senhor, está dito no versículo 5 deste capítulo.
E eu me lembro que várias vezes eu li esse capítulo inteiro, e eu nunca tinha prestado atenção direito. Uma parte que vai enfatizar: perto está o Senhor. Ele não está longe, irmão, de nós. Ele está bem perto de nós, para nos fazer vencer toda e qualquer preocupação, toda e qualquer ansiedade. Vamos orar, nós já encerramos, né? Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem ainda, temos alguns minutos, para a gente orar sobre tudo o que nós falamos aqui, pedir ajuda a Ele para estarmos firmes. Senhor, eu quero estar firme contigo, eu quero ser aquele que vai ser o companheiro de jugo dos meus irmãos, companheiro de jugo. Todos nós temos preocupações, eu quero ser aquele que vai levar a tua paz, Senhor, para substituir a preocupação dos meus irmãos. Quero ser aquela palavra que vem levando a tua paz, vem reconciliando. Afinal de contas, irmão, nosso nome está escrito no livro da vida. Está no livro da vida. Vamos pedir ao Senhor, né, que Ele receba tudo aquilo que nos preocupa, em oração, em súplicas. Vamos passar um pouco mais de tempo chorando, né? Chorando e agradecendo a Deus, que é uma coisa difícil do mundo entender, a pessoa chorando e agradecendo a Deus em ações de graça, né? O mundo não entende essas coisas. Chorando, parece que a gente está em desespero, mas esse choro é o coração se abrindo diante de Deus, e ao mesmo tempo sendo grato ao Senhor, por receber as orações, pelo que Ele tem feito, né? Por nossos nomes estar com Ele, e por isso estamos conversando com Ele, Ele nos ouve, Ele nos guardará. Fiquemos de pé, em nome de Jesus.